Pessoal, hoje a gente vai trazer um assunto, mas eu preciso antes fazer uma consideração. A abordagem desse assunto é estritamente no campo da liderança. Não é minha intenção, de maneira alguma, entrar em assuntos de fé. E nós vamos abordar as pessoas que nós vamos abordar aqui, porque são pessoas mais conhecidas no mundo ocidental. Poderiam ser outras se a gente tivesse numa outra sociedade. Como o objetivo é a gente refletir sobre questões de liderança, eu então escolhi trazer aqui um caminho da liderança, né, dos líderes Moisés e Jesus. Para entender qual foi a estrada com semelhanças e diferenças, porque eles passaram ou que eles trilharam no seu caminho de liderança. Vamos aqui traçar uma estrada. E vamos tentar acompanhar os eventos que esses dois modelos de líderes nos trazem para a nossa vida profissional e até pessoal. Vamos começar aqui pelo primeiro marco, que é importante, é o marco da formação. A primeira coisa que o líder deve se preocupar é com a sua formação, né? No caso, aqui a gente tem Moisés como sendo filho de um faraó, uma das figuras mais bem formadas da sociedade egípcia, e Jesus como filho de um carpinteiro. Carpinteiro na época é o equivalente a um engenheiro hoje, uma figura de construção da própria sociedade, né? Figura bastante letrada para os padrões da época, né? Vou botar aqui engenheiro. Entendendo o que nós estamos falando aqui metaforicamente. Depois que a gente passa pelo marco da formação, então aqui a gente tem os nossos dois líderes com formações muito sólidas, tanto do ponto de vista familiar quanto do ponto de vista intelectual. Depois a gente tem um outro marco aqui, que é a necessidade ou o gatilho. Gatilho é aquele momento do líder em que ele alguma coisa o toca para a liderança em si. Alguma coisa faz sentido para ele, em que ele escolhe o caminho da liderança, né? Então é quando ele ou externa ou internamente, ou ele percebe a necessidade, ou ele busca esse gatilho internamente. Então, com Moisés foi uma busca externa, né? Moisés ele teve a necessidade de assumir a sua função de liderança depois da invasão
da cidade, que ele teve que fugir. Pegou os trabalhadores assalariados que tinham lá, que tinham trabalhado na construção da cidade que foi invadida por uma questão religiosa egípcia, e ele ia ser morto. Ele pegou os trabalhadores assalariados que não tinham nada com aquela questão ideológica e partiu com eles para o deserto. E Jesus foi o batismo. Esse ele buscou. Então esse aí foi a necessidade ou o gatilho de cada um deles. Moisés, uma motivação externa, política, e Jesus ali uma necessidade identificada por ele próprio e simbolizada ali pelo batismo feito por João Batista. Depois que é identificada a necessidade, ou que dá o clique, eles passam por um período de preparação. Isso é importante para o gestor demais. Bons líderes não saem fazendo. Eles planejam. Então tem um período de preparação que também é um período de planejamento. Os dois foram para o deserto. Então, Moisés e Jesus, eles dois foram para o deserto. Logo depois da necessidade ou do gatilho. Invadiram a cidade, ele foge com os trabalhadores assalariados, e depois do batismo Jesus se isola no deserto. Para quê? Para a gente ter aqui um momento de isolamento e principalmente de reflexão. Isso aqui é para o gestor é uma lição e tanto. É preciso que o gestor, ou ele mudar de função, ou ele assumir um novo desafio, é necessário ele buscar o deserto para que ele possa se preparar, para que ele possa refletir. E aqui é a linha de partida, né? É a linha de partida do trabalho efetivo como líder desses dois grandes líderes aí da história da filosofia ocidental. A primeira coisa que eles fazem é determinar um objetivo claro. Objetivo claro, para que eles possam começar a reunir as pessoas em torno deles. A primeira coisa é definir a meta. No caso de Moisés, era a terra prometida. No caso de Jesus, era o reino dos céus. Essa era a meta. Bem definida, bem clara e bem comunicada a todos. Então, o líder, ele precisa definir de forma clara a sua meta, o seu objetivo para a equipe. Depois, eles estabeleceram regras. E nas regras tem muita coisa que a gente pode falar, né? Vamos botar aqui regras éticas. Mas não eram só éticas. Eram regras até sociais, higiênicas, de todo tipo. Então, aqui a gente tem Moisés e Jesus criaram códigos, leis. E aqui tem umas características muito interessantes para a gente refletir.
esses códigos eram sempre simples? Será que a gente, quando orienta as nossas equipes, a gente deixa as coisas, as regras de conduta, sejam conduta de processo, seja uma conduta ética, seja qualquer outro tipo de conduta que a gente espera no trilhar desse caminho para esse objetivo claro, será que a gente deixa as regras simples? É interessante que elas eram adaptadas ao ouvinte. Então, Jesus falava lá com histórias simples do dia a dia. Era a forma de passar as regras, às vezes é metafórica, mas o importante é que elas eram adaptadas ao ouvinte. Será que quando a gente comunica de forma a pensar naquele que está nos ouvindo, que vai receber aquela mensagem, ou a gente só se importa de se comunicar para nós mesmos, como se a gente estivesse falando para que a gente mesmo pudesse ouvir? Isso é uma reflexão importante. Outra coisa comum a eles aqui é a liderança pelo exemplo. Então, eles eram os primeiros a cumprir as regras que trouxeram. E eles tiveram um traço muito comum, que era a intolerância com os desvios. Tolerância aqui não no mau sentido, né? Mas de não ser complacente com coisas que são fundamentais. Quando o Moisés deu lá as orientações, e quando ele via que não estavam sendo cumpridas, ele mandava fazer as coisas meio drásticas assim. E Jesus também não facilitava muito para quem descumpria preceitos fundamentais. Ele não se negava a chamar as pessoas de hipócritas ou então de derrubar coisas quando alguma coisa fundamental daquele código que ele trouxe, né, aquele código que ele seguia, deixava de ser cumprida. Então, o gestor, ele tem também os códigos éticos, os códigos de conduta ética, os códigos de ética das empresas que precisam ser cumpridos. E ao não cumprir, ele deixa o seu papel de liderança. Porque o gestor também tem que ser o guardião, não só do que fazer, mas do como fazer. Importante não é chegar só no objetivo, é como você chegou ao objetivo. E as regras são o como. Outra coisa que eles sempre impunham era ritmo. Então, se a gente for ver, né, eles tinham, tanto Moisés quanto Jesus, eles tinham uma rotina com paradas. Com descansos, com conversas. E aqui nesse ritmo, é um ritmo adequado a uma missão de longo prazo. Então, eu acho que é importante aqui a gente pensar sobre qual é o ritmo que a gente está ditando às nossas equipes. Estamos querendo que ela corra uma maratona no ritmo de 100 metros rasos? Não vai conseguir. Estamos querendo o contrário? Também não é efetivo. Em algumas coisas importantes aqui, né? Por exemplo, nessas paradas e nesse ritmo, estar disponível. Será que nós estamos disponíveis? Outro item importante, né?
escuta ativa. Eles eram acessíveis, as pessoas chegavam para eles e perguntavam, né? E não se furtar a responder, então tem que ter coragem. Coragem para demonstrar o seu papel de liderança. Então aqui as características de liderança do ritmo. E aqui, por fim, ambos pensaram na sucessão, que é uma despersonalização da missão. A missão não é só a pessoa. A missão precisa continuar depois que a pessoa não estiver mais aí. Então Moisés preparou Josué e Jesus preparou os apóstolos. Será que a gente, quando entra num processo de liderança, vai liderar uma equipe, um projeto, um processo, será que a gente pensa na sucessão? E aqui, depois de todos esses grandes marcos, a gente tem a linha de chegada. Então, a ideia de hoje foi trazer uma visão geral do caminho da liderança que esses líderes, Moisés e Jesus, passaram e nos ensinaram para que a gente possa pensar sobre o nosso próprio caminho de desenvolvimento da liderança e da liderança em si das nossas equipes. Muito obrigado.